Olá, terça-feira, 30 de dezembro. Lavagem de carro com menos de 1 litro d'água. O serviço ecológico conquista os cearenses. A gente conta a história de 2 idosos. Eles trocaram a solidão por uma vida a 2, cheia de planos. Tem orientações sobre como dar o destino correto a medicamentos vencidos. Antes do sim no altar, conheça as diferenças entre os regimes de casamento. E a gente convida você a sobrevoar paisagens incríveis de parapente. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. O programa Notícias da Gente completou 1 ano e, para marcar a data, nossa equipe fez uma seleção de melhores momentos. A partir de hoje, você vai ter a chance de rever as reportagens mais curiosas, as melhores histórias que já compartilhamos aqui. E, para começar, existe um novo serviço de lavagem de carros que reduz em 95% o uso de água em comparação ao que é gasto normalmente. Na limpeza ecológica, é usado um produto biodegradável à base da cera da carnaúba, que protege a pintura e garante um resultado perfeito com menos de 1 litro d'água. Veja na reportagem de Alberto Gurgel. Segundo a Organização das Nações Unidas, no ano de 2050, cerca de 50% da população mundial não poderá contar com o mínimo de água para as necessidades básicas. O estudo ainda apontou como um dos principais gastos de água as lavagens de carros. Em média, são utilizados 320 litros. Para amenizar e cuidar da natureza, começam a se popularizar pelas grandes capitais a lavagem ecológica. Os benefícios vão além da economia de água. Diante da realidade atual da água mundialmente, a lavagem ecológica entra como o pulo do gato, facilitando uma utilização de água muito menor do que numa lavagem convencional, uma proporção de redução de utilização de água de 95%. A lavagem ecológica utiliza como base a cera da carnaúba, que além de biodegradável, auxilia na limpeza. O senhor já ouviu falar sobre a lavagem ecológica? Rapaz, ainda não ouvi falar não. E assim, o senhor sabia que ela pode diminuir esses gastos de águas e ajudar o planeta? O senhor acha que seria importante esse tipo de atitude? Com certeza, nós estamos precisando, né? Desse tipo de atitude, porque a gente vê por aí falta d'água, a gente tem um exemplo de São Paulo, né? Então, isso é um benefício para a humanidade. O produto que é utilizado na lavagem ecológica, ele é um produto altamente biodegradável. Então, ele não permite, na hora de repelir a sujeira da pintura, nenhum tipo de arranhão e nenhum tipo de dano à pintura do carro. Por quê? Porque ele coloca uma película antiaderente e uma película hidrorrepelente. Então, isso dá uma proteção 2 vezes mais do que uma lavagem convencional, que permite 2 vezes a cera de carnaúba ser aplicada na pintura. Após 40 minutos, o carro está totalmente limpo e, por incrível que pareça, foram gastos 800 mililitros de água. O serviço custa R$ 40 para carros médios e R$ 50 para carros de grande porte. O público aos poucos vai conhecendo e aderindo à ideia de lavagem sustentável. Eles trocam juras de amor aos 60, 70 anos de idade. São homens e mulheres que trocaram a solidão por uma vida a 2, cheia de planos, de afeto e de cumplicidade. O repórter Jonas Guedes conta histórias de finais felizes, exemplos de que nunca é tarde para amar. Dizem que o amor é cego, afinal ele não faz distinção de cor, faixa social ou orientação sexual. E em relação à idade? Antigamente, a expectativa de vida ia até os 60, 65 anos, mas para o casal Anésia e Edgar, a vida ganhou um novo ânimo aos 70, foi quando eles se conheceram. Jamais pensei em conhecer essa criatura. Eu viajava muito, fui para os Estados Unidos, para todo canto, né? Aí num desses passeios na Serra da Meruoca ele foi. E o senhor, Edgar, pensava em se casar de novo?
Rapaz, a minha esposa, ela passou 7 anos acamada, eu cuidando dela, fiquei sem lazer completamente em casa. Ela pedia muito que eu nunca ficasse só. Então aí quando foi no dia 12 de março de 2010, Deus levou, né? Entendeu? Aí eu fiquei na solidão, né? Aí meu filho, papai, agora vai ver sua vida, vai conhecer pessoas diferentes, vai passear, você fez seu parque, né? Liberou. Aí depois o primeiro encontro foi lá no Dragão do Mar. Do primeiro encontro para o casamento foi menos de 1 ano. Dona Nésia faz questão de mostrar o álbum do casamento, que seguiu à risca a tradição. Eu tô vendo aqui que foi um casamento com mando figurino mesmo, vestido de noiva, buquê, me fala um pouco mais. Ó, nós dois aqui juntos, que coisa linda, olha. O meu querido amado, eu chamo ele de neném, sabe? Esse aqui é o meu neném. Então... Quando a senhora estava entrando na igreja, sendo entregue ao seu Edgar, o que passava pela sua cabeça? A maior felicidade do mundo. Anésia e Edgar celebraram o matrimônio e agora dividem a vida em comum. Servem de exemplo para Peter e Kátia. O casal, que se conheceu em um grupo de terceira idade, agora investe em uma relação a 2. Graças a Deus, tive o prazer de conhecê-la. Uma bela pessoa, uma bela mulher. Não é que eu queria gabar não, viu? Mas é uma bela pessoa. E a gente está tentando viver uma vida que nos leve a um lugar comum. Cheio de vida, ainda com vida, né? Apesar da idade, com felicidade. A gente tem uma amizade muito grande pelo outro. Eu acho que é isso, mais uma amizade. Isso somou muito. E aí também vem a atração, né? Física. Eu sou divorciada já. Eu sou muito forte, Meu Deus, é um palhaço. De acordo com o IBGE, o número de idosos que investe em um relacionamento vem aumentando. Uma das explicações para este fenômeno é a maior expectativa de vida dos brasileiros. No Ceará, nós tivemos cerca de 315 casamentos de pessoas com 60 anos e mais. Que pode inferir nesse número é o aumento da expectativa de vida, ou da chamada esperança de vida do brasileiro. Hoje ela é da ordem no Brasil de 74,6 anos. Do Ceará essa expectativa de vida é de 72 anos e faz com que as pessoas estejam vivenciando mais. São histórias de amor que não se vê todo dia, não por conta da idade dos envolvidos, mas pela verdade do sentimento. Sempre que ele me encontrava, era cheirosa, era linda, você é cheia de vida. Uma vez ela até falou pra mim, você me dá vida, assim, eu sinto vida com você. Eu tô feliz, eu consegui primeiro me amar. Eu digo, para me amar outra pessoa, eu tenho que me amar. Posso melhorar cada vez mais, dependendo da companheira aqui. Estar ao lado dela já é uma maravilha, já é uma vitória, né? Isso daí me dá muita motivação. Eu fiz uma promessa com São José, com a oração de São José, rezei pedindo a ele que me mostrasse uma pessoa que desse certo comigo. E dentro de 15 dias eu consegui. Então foi através desse texto de São José e a oração que eu consegui ela. Conseguiu sua Maria? Por enquanto, parece. Em 15 dias eu conheci. Uma lei de 2012 obriga farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos do Ceará a receber remédios vencidos ou sem condições de uso. Esses produtos seriam recolhidos e incinerados. Mas, na prática, a história é bem diferente. A grande maioria da população costuma jogar fora os remédios no lixo comum, o que representa sérios riscos. Você sabe qual é a maneira correta de descartar os remédios vencidos que tem em casa? O procedimento correto que a gente faz normal é pegar os remédios e jogar no lixo comum, normal. E assim, tu tem noção de que essa ação ela é prejudicial? Não estou sabendo se prejudica a natureza ou as pessoas da maneira que a gente faz. Emanuele faz parte do grande número de pessoas que não sabe como se desfazer dos medicamentos que estão fora da validade.
Segundo esta farmacêutica, o manuseio correto é compromisso do consumidor, empresa e governo. O descarte adequado seria que aquele medicamento sofresse uma logística reversa. O que é essa logística reversa de descarte? O consumidor levar aquele medicamento até os estabelecimentos de saúde, e aí os estabelecimentos de saúde, seja farmácias ou postos de saúde, fazer aquele descarte adequado através do encaminhamento para a incineração, evitando qualquer risco ambiental ou à saúde da população. A farmacêutica Alana Bezerra ainda lembra como devem ser guardados os remédios. O ideal é que o consumidor de medicamentos ele armazene em um local, temperatura ambiente, certo? Longe, fora dos alcances de criança, em um armário apropriado, né? Ter aquele espaço de armazenamento especificamente para aquele medicamento. Super Esporte. O parapente é um esporte que reúne praticantes em todo o país. Com um equipamento feito essencialmente de tecidos e linhas, o piloto pode voar por longos períodos e curtir a natureza com sensação de liberdade. O repórter Jonas Guedes foi conhecer um local para a prática da modalidade aqui no Ceará. Ele conversou com veteranos e novatos no parapente e aproveitou para voar também. De cima da Serra da Munguba, região metropolitana de Fortaleza, é possível apreciar o melhor visual de todo o estado de onde se vê a capital. O local é escolhido para o salto de parapentistas experientes e, como eu, iniciantes. Juliana, eu estou estreando no parapente, eu confesso que eu estou um pouco apreensivo, é a minha primeira vez nesse esporte, mas eu e o seu Adolfo aqui, a gente está trocando uma ideia, a gente está dando coragem um ao outro, que também é a sua primeira vez no esporte, né, seu Adolfo? Exatamente, eu convidado pelo João, certo, que é meu colega de faculdade, e eu resolvi, entendeu, certo, curtir um pouco essa aventura de voar de parapente. Você já imaginou que uma vez pudesse vir a praticar um esporte desse? Não, parapente não, eu já tinha imaginado voar de asa delta, entendeu? Mas tinha lhe impedido? Oportunidade. Eu acho que quando a coisa tem que acontecer, as direções, os caminhos comuns para que ela aconteça, entendeu? Como dessa vez, aqui estou eu. Entre os estreantes na modalidade, encontramos até mesmo uma estrangeira. A turista chinesa aproveitou o clima e a bela paisagem cearense para realizar o primeiro salto. Eu me forço a não pensar muito nisso, porque se eu pensar um pouco, eu fico assustada. Eu penso que existe esse esporte lá, mas eu nunca o pratiquei na China, pois lá não é muito popular. Mas chega de conversa, é hora de colocarmos os equipamentos de segurança e nos prepararmos para o salto. Agora foram as últimas coordenadas, ele me explicou o básico para que eu não o atrapalhe, né? Porque o importante é não atrapalhar ele, que já tem bastante mais experiência que eu, e eu vou apenas curtir. Esse é o trabalho dele, e é ele que entende todas as técnicas, enfim, o que é necessário para fazer um bom voo. Depois do primeiro tranco, a gente conseguiu sair do solo. É tranquilo, não é nada tão desesperador não. Agora a gente já está planando. É uma sensação indescritível. Tem a hora que o vento vem mais forte e sobe. O frio na barriga é grande. O vento bem forte. Mas a vista é muito boa. É muito bacana. Vou mostrar um pouquinho para vocês por aí. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no... Deixa eu dar um tchauzinho ali pra vocês ali embaixo. O Wilson ficou ali, aproveitando esse visual. Porque
a natureza cearense tem para nos oferecer. Esse vento maravilhoso, essa vista também muito bacana, essa serra desenhada por Deus. É paz, a sensação é de paz. A sensação, como eu acho que eu já disse várias vezes aqui, é indescritível, é de paz, a paisagem é ótima, a gente pôde aproveitar bem. Eu, sinceramente, recomendo, a experiência é ótima, é indescritível. Procure, se você tem essa oportunidade e esse desejo, eu acho que perde tempo quem não investir o quanto antes. A gente fica por aqui, até a próxima. Please don't go away. Por dentro da lei. Cerimônia religiosa, lista de convidados, decoração, festa, lua de mel. São tantos os detalhes envolvidos em um casamento que, às vezes, o casal acaba deixando de lado um detalhe importante: o regime de bens. São as regras que os noivos devem escolher antes de celebrar a união para definir juridicamente como os bens serão administrados no futuro. Hoje o quadro Por Dentro da Lei vai tratar sobre o tema regime de casamento. Para nos auxiliar, nós vamos contar com a ajuda do advogado Frederico Martins. Frederico, antes de qualquer pergunta da nossa comunidade calcaia, é o seguinte: existe uma lei geral sobre essa questão do regime de bens? Bem, Alberto, existe o nosso Código Civil. Nele tem um trecho, já pelo final, que determina os vários tipos de regime de casamento. Tem o parcial, tem a comunhão universal, você tem a reunião final dos aquestos, que é muito pouco usado, mas todos estão disciplinados no Código Civil. Olha, Frederico, vamos conferir agora a nossa primeira pergunta e dar início a esse nosso bate-papo. Vamos ver. Minha esposa tem direito a uma herança que eu recebi? Bem, se por companheiro você quer dizer que se encontra no regime de união estável, então é importante destacar que a união estável rege-se pela comunhão parcial de bens, como se fosse casado por comunhão parcial de bens. Nesse sentido, é importante, é imperioso destacar que a herança só se comunica, ou seja, só será dividida num eventual divórcio, se for deixada em testamento especificamente para o casal. Se for uma herança comum do falecimento de um ascendente, um pai, uma mãe, essa herança, esse bem herdado, será exclusivamente para aquele herdeiro, não se comunicando com os bens do casamento. Como é que funciona o regime de comunhão parcial de bens? Bem, no regime de comunhão parcial de bens, o que ocorre? O marido e a mulher resguardam entre si seus bens anteriores ao casamento, ou seja, o bem que a mulher ou o marido possuía antes do casamento não se comunica entre si, entre os cônjuges. Porém, todo e qualquer bem que for conseguido, que for logrado, que for comprado, adquirido na constância, na duração do casamento, esse bem, na verdade, será metade de um, metade de outro. Num eventual divórcio, esse bem terá que ser partilhado entre os dois. Doutor, como funciona a união estável? O regime de união estável é uma inovação advinda da nossa Constituição de 1988. Esse regime, na verdade, ele é aplicável a quem não for casado no cartório, casado civilmente, casado no papel, né? Ele pode ser aplicado mediante sentença judicial, caso um dos cônjuges entre contra o outro, ou pode ser feito um contrato em cartório estabelecendo a união estável. A união estável, ela rege-se pelos mesmos princípios do casamento, ou seja, o cônjuge, no caso o companheiro, deve manter fidelidade, lealdade, respeito para com o próximo. No caso de distribuição de bens, de partilha de bens, também rege-se como se fosse um regime parcial, comunhão parcial de bens. Ou seja, a união estável resguarda para si todos os quesitos do casamento. A diferença é que não houve a cerimônia formal, seja na igreja ou seja no próprio cartório. Eu posso mudar o regime de casamento depois de ter casado? Bem, depois de efetuado o casamento e que o casal optou por um regime de comunhão de bens, seja ele qual for, universal, parcial, participação final dos aquestos, esse regime só pode ser mudado mediante ordem judicial. E o juiz só acatará esse pedido ou não
mediante um arrazoado, uma explicação do casal. Então, deve-se ingressar com um pedido judicial o cônjuge que deseja mudar, ou ambos, se for o desejo do casal, e o juiz decidirá se haverá mudança ou não do regime. Frederico, obrigado por mais uma vez nos auxiliar aqui. Obrigado a você, Alberto. E para você que acompanha o quadro Por Dentro da Lei, até a próxima. É comédia, Mar. Humor é a marca pessoal dos cearenses, um povo acostumado a fazer graça mesmo nas situações difíceis. É assim que a gente leva a vida mais leve. É hora de sorrir na companhia do Marmita. Opa, está entrando aí, aí dentro da sua telinha mais uma comédia, Mar. Vou abraçando a você que está ligado no programa, você que nos dá a audiência e nos para na rua. E o programa tá bombando, ó. A piada é o seguinte, o cara novinho, universitário, morava sozinho, morava também com uma empregada. Ele tinha a empregada dele, que era aquelas empregadas de parar o trânsito. Aquela com aqueles bumbumzão, aquele bumbum parece que é tirado em cativeiro, de parar o trânsito. No domingo ele resolve fazer um almoço e recebe a sua mãe para almoçar. A mãe dele vai, fica integrada, porque ele morava sozinho com aquela morenaça empregada. Aí a mãe dele foi-se embora, passaram-se alguns dias, a empregada chega pra ele e diz: olha só, desde que a sua mãe veio almoçar aqui em casa, que aquela colher inox que você comprou na última viagem que você fez pra Paris sumiu. O cara resolveu passar um e-mail pra mãe dele. Disse: mamãe, não tô dizendo que a senhora veio aqui e levou a colher inox que eu trouxe lá de Paris, mas desde que a senhora veio almoçar aqui, essa colher sumiu. A mãe dele mandou um e-mail de volta, a resposta disse: meu filho, eu não estou dizendo que você está dormindo com a empregada, mas se ela tivesse dormindo no quarto dela, ela já teria visto que a colher está debaixo do travesseiro dela. É comédia, Mar! Já negada! Emprego Aqui. Termina sexta-feira o prazo de inscrição para o concurso do Departamento Estadual de Rodovias do Ceará. São 20 vagas para o quadro efetivo de servidores. Desse total, 16 para o cargo de analista de infraestrutura de obras rodoviárias. Para outras informações, acesse www.us.br/CEV. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone para denúncias e reclamações sobre o lixo na cidade. 3387-8229. Anote também o número para falar com a Polícia Militar. 3342-1234. A gente fica por aqui, mas amanhã, você já sabe, nosso encontro é ao 12h30 com reapresentação às 8 da noite. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.